Olá pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula do GeoGebra com um enfoque para a álgebra vetorial. Eu sou o professor Jorge Luiz Costa e essa videoaula foi preparada em conjunto com a professora Cláudia Raquel e a professora Jane. Nessa videoaula, a de número 2, nós vamos conhecer alguns objetos do GeoGebra: ponto, reta, segmento de reta, vetor, e vamos ver algumas operações, translação de vetores e adição de vetores. Tudo isso com um enfoque geométrico. Bom, o que nós queremos dizer com enfoque geométrico? No enfoque geométrico, o GeoGebra será usado aproximando-se das construções geométricas. Os elementos algébricos serão minimizados, eles não vão desaparecer no que nós vamos fazer, mas nós vamos olhar para as construções a partir da geometria e não da geometria analítica ou da álgebra. Assim, espera-se favorecer percepções mais visuais, vinculando-as aos conceitos, que serão posteriormente tratados algebricamente. Vamos ver alguns objetos matemáticos que serão tratados no GeoGebra. O primeiro deles é o ponto. No GeoGebra, assim como em outros softwares dinâmicos, e aí vale realmente um parêntese, esse conceito do dinamismo, de poder se mover objetos na tela do computador, ele foi implementado com a geometria dinâmica. E alguns softwares aí são muito conhecidos, como o Cabrio, o Sketchpad e o CAR, que vem assumindo uma posição de destaque entre esse tipo de software. Então, o ponto, ele tem três tipos dentro dos softwares de geometria dinâmica ou softwares dinâmicos. Nós temos o ponto livre. Esse ponto ele pode ser deslocado para qualquer lugar da janela de visualização ou da área de construção. O segundo tipo de ponto é o ponto semilivre. É o ponto que é colocado sobre um outro objeto. Esse objeto tem que ser, uma reta, uma circunferência, uma semirreta, um segmento de reta ou um vetor. E pode ser deslocado somente sobre esse objeto. Ele não consegue sair desse objeto. E o terceiro ponto é o ponto do tipo dependente, que é o ponto construído a partir da interseção de dois objetos. Vamos ver no GeoGebra como que isso é tratado. Tenho aqui a minha área, a janela do GeoGebra. A primeira coisa que eu vou tratar, já que o meu enfoque é geométrico, eu vou desativar os eixos. Como que eu faço isso? Com a ferramenta mover, nenhum objeto selecionado, eu clico com o botão direito, ativo o menu de contexto e desmarco a opção eixos que está marcada. Pronto, limpei a minha área de construção. Para colocar o objeto ponto sobre a área de construção, eu vou pegar a ferramenta ponto e clicar em qualquer lugar. Aqui eu criei um ponto do tipo livre. Veja que eu consigo movê-lo para qualquer lugar da minha janela de visualização. Vamos ver um exemplo de um ponto semi-livre. Eu vou pegar aqui, vou criar dois outros pontos e vou criar uma circunferência com centro em B e raio BC. Eu vou agora colocar um ponto sobre a circunferência. Observe que a circunferência fica destacada e aí eu clico. Peguei a ferramenta mover e vou clicar com o botão esquerdo sobre o ponto D. Observe que eu só consigo deslocar o ponto D sobre a circunferência. Eu não consigo fazê-lo sair da circunferência, diferente do ponto A que eu levo para onde eu quero. Então vamos agora fazer um outro tipo de ponto. Eu vou pegar agora a reta, vou clicar sobre o ponto D e o ponto B, centro da circunferência,
e vou marcar na interseção da circunferência com essa reta o outro ponto, que é o ponto E. Peguei a ferramenta mover, observe que o ponto E, por mais que eu tente, ele não se move, eu não consigo arrastá-lo. Por quê? Porque ele depende da interseção da reta com a circunferência. Em contrapartida, se eu movimento o ponto D, observe que o ponto E ele se desloca, porque ele depende da posição relativa da reta com a circunferência. Então aqui nós temos os três tipos de ponto. Ponto livre, que é o ponto A. O ponto semilivre, que temos aqui o ponto D como um exemplo. Eu poderia criar um outro, vou colocar aqui um ponto F. Esse ponto está sobre a reta. Eu não consigo fazê-lo sair de cima da reta. E o outro ponto é o ponto E, que é o ponto dependente. Mais alguns objetos matemáticos que a gente pode manipular no GeoGebra. Nós temos a reta, semirreta e segmento de reta. Usando-se o enfoque geométrico, para se construir esses objetos são necessários dois pontos. Algumas ferramentas do GeoGebra permitem também se construir esses objetos a partir de valores fixos ou a partir de outros objetos. E o outro objeto são os vetores, ou vetor, que assim como as retas, semirretas e segmento de reta, pode ser construído a partir de dois pontos ou com o uso de algumas ferramentas específicas do GeoGebra a partir de outros objetos de construção. Então, vamos ver como que isso acontece. Novamente, eu tenho aqui uma janela do GeoGebra, vou desativar os eixos, cliquei com o botão direito, eixos desativados. Eu vou agora construir primeiro uma reta. Eu vou precisar de dois pontos, ponto A e ponto B. Ativo a ferramenta reta e clico no ponto A e em seguida no ponto B. Criei então a reta A. Observe na janela de álgebra, eu tenho o ponto e tenho a reta. Vamos agora criar um segmento de reta. Então vou criar outros dois pontos. Vou selecionar segmento de reta ou segmento e clicar no ponto C e em seguida no ponto D. Criei assim o segmento B. Está aqui na minha janela de álgebra. Então eu tenho ponto, reta e segmento de reta. Agora vamos criar outro objeto, a semirreta. Então a semirreta, eu tenho dois pontos. Vou ativar a ferramenta semirreta. Eu vou fazer a semirreta com início no ponto E e passando pelo ponto F. Assim eu tenho a semirreta. O outro objeto é o vetor. Vou pegar ponto, criei dois pontos e vamos agora selecionar a ferramenta vetor. Esse vetor ele vai ter início em G e seu ponto final vai ser o H, ou extremidade. Com isso eu criei o vetor U. Olhando para a janela de álgebra, eu tenho os diversos pontos, eu tenho a reta, eu tenho o segmento de reta, tenho a semirreta e tenho o vetor. Observe que todos eles com as suas propriedades descritas aqui na janela de álgebra, mas, como eu falei, o nosso enfoque é visual. Então eu estou olhando para a janela de visualização como se fossem construções geométricas. Vamos ver agora algumas construções pré-definidas no GeoGebra. Por que pré-definidas? Se nós fôssemos fazer os traçados de construções geométricas, paralela, perpendicular, ponto médio, todos esses deveriam ser construídos com as propriedades geométricas que lhe garantissem essa especificidade. Mas o GeoGebra ele já traz algumas ferramentas que mantêm a propriedade, mas que não precisa ser
construída. Esse é o caso da reta paralela e reta perpendicular. E também o transladar um vetor. Vamos ver então essa construção. Nós temos aqui, de novo, vamos desativar os eixos. Eu vou criar um segmento de reta. Se eu quiser traçar uma paralela a esse segmento, uma reta paralela, eu preciso definir um ponto. Porque a reta ela é paralela a alguém, no caso aqui é o segmento AB, passando por um ponto C. Então agora eu vou ativar paralela e vou selecionar. Lembram da ajuda, né? Olha lá, reta paralela. Selecione primeiro o ponto e depois a reta, segmento de reta ou semirreta ou vetor. Então eu vou primeiro selecionar o ponto. Eu quero que ela passe por esse ponto e que seja paralela a esse segmento AB. Então foi traçado. Eu posso experimentar. Veja como que a reta ela se mantém paralela ao segmento. Eu posso fazer perpendicular. Então eu quero, por exemplo, uma reta perpendicular ao segmento AB, passando pelo ponto B. Olhando a ajuda, selecione o ponto e depois uma reta, segmento de reta, semirreta ou vetor. Então eu quero ponto B e que ela seja perpendicular ao segmento AB. Aí eu tenho a minha reta perpendicular AB pelo ponto B. Veja que a hora que eu movimento os pontos, aquela propriedade de paralelismo ou de perpendicularidade se mantém. O mesmo eu posso fazer com o vetor. Então, se eu tiver aqui um vetor que começa em D e termina em E, eu posso traçar uma reta paralela ao vetor passando pelo ponto F. Então eu venho na ferramenta paralela ao vetor passando pelo ponto F. Observe que aqui também eu posso mover e a reta continua paralela. Vamos agora fazer uma translação de um vetor por meio da construção. Eu vou desativar os eixos, vou construir um vetor. Então, ponto AB, ferramenta vetor. Aqui tem meu vetor U. Eu quero transladar esse vetor para uma outra posição. Então eu vou pegar o ponto C e eu quero transladar, trazer esse vetor para o ponto C. Como que eu faço isso por meio de uma construção? Primeira coisa, eu vou garantir que a reta que define a direção desse vetor passe pelo ponto C. Mas para isso ela tem que ser paralela ao vetor. Então eu quero uma reta paralela ao vetor passando pelo ponto C. Então vejamos que eu posso movimentar que essa reta se mantém paralela. Se eu quiser eu arrasto, posso pôr ela sobre o vetor, sobre a reta. Agora eu preciso passar para cá, para sobre essa reta, o módulo desse vetor. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma ferramenta chamada compasso. Com o compasso eu meço o raio da circunferência, nesse caso o raio AB, e agora eu vou definir o centro da circunferência, que vai ser o ponto C. Então esse raio dessa circunferência é o raio AB. Eu posso movimentar e ver que a circunferência se movimenta aumentando ou diminuindo o seu raio.
vou pegar um ponto e marcar na interseção da circunferência com a reta o meu outro ponto. Então, se eu quiser manter uma identidade, eu vou falar que o ponto C, ele é a linha, só para que eu mantenha uma identidade aqui com os pontos para que eu possa entender melhor. E o meu ponto D vai ser o meu ponto B'. Esse segmento, a medida A', B', é a mesma medida de AB, ou seja, o módulo do vetor. Eu já tenho módulo e tenho direção. Falta agora eu definir o sentido. E o sentido eu vou usar a ferramenta vetor para poder definir. Início em A', término ou extremidade em B'. Então esse vetor que aqui está identificado como V, eu vou renomear para U' ou U. Vamos agora ocultar alguns objetos. Vou ocultar a circunferência e vou mudar a propriedade da linha, passando-a para tracejado. Vamos observar que à medida que eu movimento, aumentando ou diminuindo, ou mudando a direção do vetor AB, do vetor U, aqui também esse vetor que foi transladado por construção também está se movendo. É importante observar que se eu quiser arrastar o vetor AB e colocá-lo sobre o A', B', eu posso fazer integralmente. Olha lá, ele cabe certinho, porque ele é transladado. Nós podemos fazer também essa mesma construção usando uma ferramenta do GeoGebra sem precisar fazer toda essa construção. Então eu preciso do ponto C, e aí eu vou fazer o vetor a partir de um ponto. Para isso, eu vou selecionar o ponto aonde eu quero transladar, então o ponto C, e depois o vetor que vai ser transladado, então o vetor U. Com isso eu já tenho aqui o ponto C foi transladado para C' por meio desse vetor. Isso significa dizer também que esse vetor, agora identificado como V, ele é o mesmo vetor U, porque ele tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Eu posso pegar esse vetor U e levá-lo para cima do vetor V. Veja que eles são coincidentes, podem ser coincidentes. E qualquer alteração que eu faça, qualquer movimento que eu faça, ele vai acontecer tanto nesse vetor U, que eu construí a partir da translação da ferramenta, ou do construído geometricamente. Vamos agora lembrar da adição de vetores. Por definição, nós temos, seja os vetores U e V representados pelos segmentos orientados AB e BC, os pontos A e C determinam um vetor S, que é, por definição, a soma dos vetores U e V. Isto é, S é igual a U e V, ou os vetores U mais o vetor V. Vamos ver agora como fazer a adição de vetores por translação no GeoGebra. Janela do GeoGebra, vou desativar os eixos. Eu vou ativar a malha para poder ficar mais fácil da gente perceber os vetores. E vou criar dois vetores. Primeiro, um vetor AB, cujos pontos estão colocados aqui. Construir o vetor A, B, então o vetor U, que está aqui.
e vou criar um segundo vetor nos pontos C e D. Tá aí o vetor V, que tem as suas extremidades no ponto C e D. Sua origem em C e a extremidade em D. Eu vou colocar aqui um ponto E, onde eu vou transladar o vetor U para cá. Então eu vou pegar vetor a partir de um ponto, vou selecionar o ponto onde que eu quero que esse vetor seja iniciado, que é o ponto E, e vou clicar sobre o vetor U. Então aqui eu tenho o vetor transladado. E vou fazer o mesmo com o vetor V, só que o ponto onde ele vai começar é o ponto E'. Então eu vou pegar a mesma ferramenta, tá aqui, vetor a partir de um ponto. O ponto agora é o ponto E' e o vetor é o vetor V. Então eu tenho aqui, eu vou renomear esses vetores para ficar mais fácil. Então renomear primeiro vetor, vou colocar como U'. E vamos colocar o segundo vetor transladado como V'. Então eu tenho os dois. A soma, ela é um vetor que tem início em E e o ponto, a extremidade em E, duas linhas, como está aqui, né? Então eu vou pegar a ferramenta vetor e a soma é essa daqui. Esse é o vetor, vou renomear como vetor S ou vetor soma. Para destacar, vou alterar a propriedade, aumentar a espessura da linha e colocar uma outra cor um pouco diferente para poder ela ficar mais fácil de visualizar. Observe que quando eu movimento o vetor, aquele sisteminha que está ali também movimenta, porque é o mesmo vetor transladado. Então, dessa forma, eu consigo fazer no GeoGebra a soma de vetores, transladando esses vetores. Espero que essa videoaula tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre a adição de vetores e o processo de translação de vetores. E também como que a translação ela acontece sem alterar em nada o vetor, porque se houver qualquer alteração não foi feita uma translação, correto? Então é isso, até a próxima aula. Bons estudos!